gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. Este é o 18º vídeo do canal e o quinto vídeo da playlist de C. E neste vídeo a gente vai aprender sobre variáveis. Já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e comentário do que acharam o vídeo. Vamos abrindo o Code Blocks. E vamos clicar em Create a New Project. Console Application. Next. Linguagem C. O nome do projeto eu vou dar de aula 2, no caso, que é do código. Vou colocar aqui, tá certo. Next e Finish. Pronto. Aqui temos o nosso projeto criado e ele já vem com o código. Essa biblioteca aqui a gente pode tirar, porque a gente só precisa do stdio para o printf. E é isso, a gente pode dar o build and run. Ele vai mostrar aqui, hello world. As variáveis, pense bem, para que a gente usa variáveis? As variáveis, elas são meio que comandos onde você armazena valores neles. É como se você tem um valor de pontuação no seu jogo e você precisa fazer com que toda vez que o usuário passa aquela fase, esse valor de pontuação suba mais um, você precisa de uma variável para armazenar esse valor e essa variável soma mais um toda vez. E aí você exibe essa variável num printf. Porque não tem como você ficar toda hora dando printf, sendo que é só você criar uma variável. E você não tem controle de ficar dando printf ponto 1, ponto 2, ponto 3, porque você não vai dar um tanto de printf para isso no seu código. Então, a gente precisa de variáveis, que é melhor para isso. E também a gente tem o outro problema, que é de você ter um valor que utiliza em todo o seu código e você acha que você ou no próprio jogo ele vai mudar esses valores. Você pode ter uma variável e aí você só muda no valor dela, você não precisa mudar em tudo que você utilizou. Então é para nesses dois casos que a gente geralmente usa variáveis. E também a gente pode usar para organizar melhor o nosso código. Então, como cria uma variável? A gente não pode sair dando valor, tipo, vou criar uma variável que vai armazenar 1, uma variável que vai armazenar 2.3. A gente precisa passar qual o valor que essa variável vai armazenar. Se ela vai armazenar valores inteiros, valores com casas decimais ou valores de uma única letra. Então, vamos se dizer que eu quero armazenar um valor. Aqui, já pude perceber no vídeo passado que toda função main ela tem esse int e aqui ele retorna 0, porque é um int, é um valor inteiro. Isso daqui é um tipo de valor que a gente pode usar nas variáveis, que é o valor inteiro. A gente vai colocar aqui int e a gente dá espaço e coloca o nome. Vamos dar número aqui. E a gente dá que ele é igual. E aí a gente dá o valor que a gente quer, como por exemplo 10. Aí aqui nesse printf a gente pode apagar tudo aqui. E como a gente faz para exibir números? A gente dá o sinal de porcentagem e o D. Esse sinal em porcentagem de D significa que aquele número vai aparecer nessa parte aqui do texto que eu coloquei. Aí a gente precisa passar qual variável que vai ficar nessa parte aqui. Então a gente dá um vírgula e colocamos número. A gente dá um vírgula aqui depois das aspas e dá o valor da nossa variável, que vai ficar aqui. Vamos executar. A gente precisa dar ponto e vírgula. E agora ele executou aqui, ó, 10. E não tem nenhum problema em dar Ctrl/N depois do porcentagem D aqui. Vai funcionar certinho. Agora,
a gente também pode exibir duas variáveis aqui. Ele fica na ordem. Como, por exemplo, aqui é a porcentagem D e aqui é o valor número. Se eu adicionar outra variável depois do valor número e eu adicionar outra porcentagem D, ele vai na ordem. O primeiro porcentagem D vai para a primeira variável que eu coloquei. A segunda variável vai para o segundo porcentagem D. Então, vamos criar aqui um outro int chamado de número 2, que vai ser igual a 20. Aí aqui a gente pode dar um espaço e colocar outro aqui, porcentagem D. Aí a gente passa esse Ctrl/N para cá. E aí aqui a gente dá outra vírgula para colocar outra variável. Aqui a gente separa o texto aqui das variáveis e aí cada variável que a gente for colocando a gente vai dar uma vírgula uma da outra para separar. Número 2. E agora vocês vão ver que ele vai... agora ponto e vírgula. E agora vocês vão ver que ele vai dar 10 e depois 20. Porque ele pega esse primeiro aqui, esse primeiro, porcentagem D, e pega o primeiro valor de o primeiro variável que eu defini aqui, no printf. O segundo porcentagem D ele vai pegar para a segunda variável, vai na ordem. E então a gente pode agora ir para o outro que é o float, que é o valor de duas casas decimais. Vamos criar aqui um valor chamado número decimal. E a gente pode apagar tudo que está aqui no printf. E vamos colocar que ele é igual a 10.5. E aí, você deve estar pensando que para mim exibir eu tenho que dar o porcentagem D. Mas, na verdade, quando é um valor float, eu preciso dar o porcentagem, ponto. E aí eu preciso dar quantas casas decimais eu quero pegar e depois o F de float. Então, eu vou colocar aqui 1, porque só tem uma casa decimal aqui. E aí eu vou dar F. Agora, eu dou o espaço, o vírgula. E vou colocar aqui número decimal. Vou executar. E ele vai dar aqui, ó, 10.5. Só que se eu colocar aqui 10.50, ele vai dar só o 10.5. Porque eu só mandei ele mostrar uma casa decimal. Se eu colocar duas casas decimais, ele vai mostrar o 10.50. Certo? Não tem nenhum problema também de colocar o Ctrl/N aqui. E aí aqui a gente controla as casas decimais. Então, para números inteiros, a gente tem que colocar o porcentagem D. Para números floats, a gente precisa colocar o porcentagem, ponto, e colocar quantas casas decimais a gente quer e o F de float. E agora a gente tem o próximo valor, que é o... e só mostrando aqui, eu consigo reexibir essa variável. Por exemplo, no do espaço e agora eu pego um valor de variável float que tenha apenas uma casa decimal. E agora eu coloco o número decimal novamente. Olha o que acontece. 10.50, 10.5, porque a gente pode colocar a mesma variável aqui. E aí eu coloquei para ela ser duas casas decimais e que eu coloquei para ela ser uma. Então não tem nenhum problema de colocar a mesma variável mais de uma vez aqui no printf. Agora, a gente tem o que a gente chama de char, que é o de apenas uma letra. Então, vamos colocar aqui, ó, char, espaço, e colocar agora. A gente, o char, a gente vai colocar o nome dele agora. Chamar de letra única.
aqui qualquer coisa, pode ser só letra mesmo. E é igual. E aí o char, ele é um texto. Como a gente viu aqui, a gente coloca as aspas, né? Mas o char, ele é aspas únicas. E aí a gente coloca, como eu vou colocar aqui, T maiúsculo aqui, ou T minúsculo, tanto faz. E vou agora apagar o printf. E vou colocar aqui. Eu posso escrever aqui também, tipo, letra, dois pontos. Ou letra T, por exemplo, tipo, letra. E aí ele vai mostrar a letra. Só que o char não é nem D, nem ponto 2F ou um F, tanto faz. É o C, que é de char. E aí a gente coloca aqui letra. E aí ele vai ficar letra T. Faltou o ponto e vírgula. E aí ele vai mostrar aqui, letra T. E aí ele fica tipo, ele fala qual é a letra, ó. Letra P. Tá, então dá pra colocar outros textos aqui, tipo, a letra escolhida é, entendeu? E aí eu posso misturar tudo agora, como tipo, agora eu posso misturar todos os valores aqui no printf. Número 1, e aí número 1, dois pontos, e aí eu pego um número, que é o porcentagem dele. Agora, eu posso dar, como que eu posso separar aqui? Pode ser um ponto para separar. E aí eu coloco aqui, ó, número 2, dois pontos. Eu coloco novamente porcentagem D para um número, ponto para separar, né? Espaço. E agora a gente coloca porcentagem F, quer dizer, porcentagem ponto 2 floats, porque ele tem 2 floats. E aí, faltou escrever aqui. Porcentagem 1, dois pontos. Aí eu vou adicionar uma segunda porcentagem 2, que vai ser ele com um float. Agora eu vou adicionar o letra. Aqui, ó, char, que no caso é aqui o porcentagem C. E acaba, vamos separar aqui com Ctrl/N, daquele negócio que fala tempo de execução, retornado e tal. E agora, a gente pode até separar, aqui fica o retorno, aqui fica o printf, aqui fica as variáveis. A gente geralmente coloca as variáveis no início do código e tal. A gente pode separando assim. Mas, enfim. Agora a gente coloca as variáveis. Primeiro é o número 1. Segundo é o número 2. Terceiro é o número decimal. O terceiro é outro número decimal. O quarto é uma letra. E pronto. Agora a gente executa. E ele vai mostrar aqui, ó. Número 1, 10. Número 2, 20. Porcentagem 1, 10,5. Porcentagem 2, 10. Quer dizer, porcentagem 1, 10,50. Porcentagem 2, 10,5. E o char é o P. Eu fiz isso para mostrar que dá para colocar em um printf todos os valores de variáveis básicos aqui. Então, a gente tem aqui um número inteiro, um número decimal e um char. Tudo dentro de um printf só. Então, isso é possível. E, então, esses são os números, esses são os tipos de variáveis. E é isso,
Eu vou passar agora o desafio do vídeo, que agora, a partir desse vídeo, para os próximos vídeos da playlist da linguagem C, a gente vai ter os desafios, né? Que o próximo vídeo eu vou corrigir. E o desafio desse vídeo é você criar uma variável com a sua idade, outra variável com a sua altura, outra variável com a letra inicial do seu nome. Então, a primeira letra inicial do seu nome. Então, esse é o desafio. E eu vou estar corrigindo no próximo vídeo. E é isso, gente. Tchau.